O enterro e a queda definitiva de Jonas. O dia amanheceu cinzento, como se até o céu lamentasse a partida de Augusto Soares. A mansão estava silenciosa, coberta por arranjos de flores e pelo luto pesado que pairava sobre todos. O caixão luxuoso, coberto por uma bandeira com o brasão da rede de hotéis, fora colocado no grande salão para a última despedida. Carmen, vestida de preto simples, permaneceu discreta ao lado do caixão, segurando nas mãos um terço que pertencia ao patriarca. Ela não chorava alto, mas seus olhos marejados diziam tudo. Havia perdido não apenas um paciente, mas um amigo, alguém que confiara nela até o último suspiro. Gabriel estava ao lado dela, firme, mas visivelmente abalado. Ele recebia cumprimentos de políticos, empresários e jornalistas que se espremiam para registrar cada detalhe da despedida. O enterro de Augusto não era apenas um momento íntimo da família, era um evento de repercussão nacional. Entre os convidados, Clara e Helena surgiram com roupas de luto impecáveis, óculos escuros e olhares calculados. Pareciam mais preocupadas com a própria imagem do que com a memória do pai. Cochichavam entre si, como sempre, planejando os próximos passos. Foi então que um murmúrio atravessou o salão. Todos se voltaram para a entrada. Ali estava Jonas. O herdeiro caído, de terno amarrotado e semblante sombrio, entrou com passos firmes. A presença dele causou um impacto imediato. Jornalistas se aproximaram, câmeras dispararam e em segundos os flashes iluminavam sua figura. Ele teve coragem de aparecer, murmurou uma das convidadas. Depois de tudo que se descobriu, deveria ter se escondido, comentou outro. Jonas, no entanto, parecia indiferente às críticas. Aproximou-se do caixão e pousou as mãos sobre a madeira polida. Seus olhos estavam marejados, mas não havia pureza naquele gesto. Era uma mistura de dor, orgulho ferido e revolta. Pai, murmurou alto o suficiente para todos ouvirem. Eu não devia estar aqui, mas estou. Não porque me querem, mas porque eu sou o verdadeiro sucessor desta família. Um burburinho tomou conta do salão. Jonas erguia a voz como se fosse um discurso. O império que ele deixou não pode cair nas mãos de gente inexperiente, disse, apontando para Gabriel. Nem muito menos ser manchado pela presença de pessoas de fora que não pertencem ao nosso sangue. O olhar dele pousou em Carmen, cruel. Todos os olhares se voltaram para a enfermeira. Carmen sentiu o rosto queimar, mas manteve-se firme. Gabriel não se conteve. Aproximou-se do pai, encarando-o com firmeza. Chega, Jonas. Esse não é o momento para suas ambições. Hoje estamos aqui para honrar o vovô, não para ouvir mais discursos de arrogância. Jonas riu amargo. Honrar? Você não entende nada sobre honra. Foi manipulado, assim como todos. Mas antes que pudesse continuar, um dos advogados da família se levantou. Senhor Jonas, a sua presença aqui é um desrespeito. O testamento já foi lido em cartório e está em vigor. Qualquer nova tentativa de contestação só trará mais vergonha à sua imagem. As palavras ecoaram pelo salão, acompanhadas pelos flashes incessantes dos fotógrafos. Jonas, vermelho de raiva, percebeu que estava sendo ridicularizado em público. Tentou responder, mas os jornalistas já gritavam perguntas. Senhor Jonas, o senhor confirma as acusações de fraude? Vai contestar o testamento de seu pai? Como responde às denúncias que circulam na imprensa internacional? Encurralado, ele se virou para sair. Mas ao passar por Carmen, sussurrou apenas para ela ouvir. Isso ainda não acabou. Carmen permaneceu imóvel, sem responder. Mas dentro de si, sabia que aquele homem, mesmo derrotado diante de todos, ainda era uma ameaça. O corpo de Augusto foi levado ao cemitério em cortejo solene. Enquanto a multidão acompanhava, Carmen caminhava em silêncio, refletindo sobre o que vivera desde o dia em que atravessara os portões da mansão pela primeira vez.
Ali, diante do túmulo que se fechava, fez uma promessa silenciosa. Vou honrar a confiança que o Senhor depositou em mim, e não deixarei que a sua memória seja manchada pela ganância. Ao se afastar, Gabriel caminhou ao lado dela. Ele não vai desistir, Carmen. Jonas não sabe perder. Ela respirou fundo, olhando o horizonte cinzento. Então teremos que estar preparados. O início da reconstrução. Os dias seguintes ao funeral de Augusto foram intensos. A notícia da leitura do testamento havia se espalhado por toda a imprensa. Empresários, acionistas e jornalistas discutiam a coragem do patriarca em destinar parte de sua fortuna a obras sociais, e muitos viam na decisão uma manobra para salvar a imagem manchada pela corrupção dos filhos. No centro de toda essa movimentação estava Gabriel. O jovem neto, inesperadamente alçado à liderança do grupo hoteleiro, se via diante do maior desafio de sua vida: reconstruir a reputação da família Soares. Na sede da empresa, ele convocou uma coletiva de imprensa. Vestia um terno simples, mas sua postura transmitia firmeza. Ao seu lado, advogados e conselheiros aguardavam. As câmeras se voltaram para ele, ansiosas por declarações. Senhores, começou Gabriel com a voz firme, meu avô deixou não apenas um império, mas também uma missão. Ele sabia que riqueza sem dignidade não vale nada. Por isso, a partir de hoje, este grupo se compromete com a transparência, a ética e o respeito às pessoas. A plateia murmurou impressionada. Gabriel prosseguiu. Sei que há feridas abertas, que há acusações pesadas contra meu pai e que o nome Soares foi arrastado pela lama. Mas também sei que ainda podemos reerguer o legado de Augusto, e eu vou dedicar cada dia da minha vida para isso. A fala foi aplaudida por muitos, mas ao fundo, alguns repórteres murmuravam sobre Jonas. As manchetes ainda circulavam. Jonas Soares envolvido em fraude internacional. Ex-herdeiro rejeitado pelo próprio pai. Enquanto Gabriel enfrentava o peso da herança pública, Carmen escolhia outro caminho. Após o enterro, decidiu deixar a mansão e retornar ao bairro humilde onde morava antes. Não queria luxo, não queria holofotes, queria apenas recuperar sua paz. Quando chegou à pequena casa alugada, foi recebida pelos vizinhos com abraços calorosos. Dona Carmen, que saudade! Exclamou Dona Lourdes, a vizinha de porta. A senhora sumiu e agora aparece nos jornais como a enfermeira que cuidou do milionário. Carmen sorriu com timidez. Eu só fiz o meu trabalho, Dona Lourdes. As crianças da rua correram até ela, rindo, abraçando suas pernas. Para Carmen, aquele acolhimento simples valia mais do que todo o ouro da família Soares. Naquela noite, enquanto preparava um jantar modesto em sua cozinha pequena, refletiu sobre tudo o que vivera. As humilhações, os segredos, a confiança de Augusto e a guerra aberta contra Jonas. Será que tudo acabou? Ou será apenas o começo de outra batalha? Pensava. O telefone tocou. Era Gabriel. Carmen, só queria saber como você está. A voz dele soava cansada, mas afetuosa. Estou bem, Gabriel, tentando retomar minha vida. Sei que quer distância dessa confusão, mas saiba que ainda precisamos de você. Ele fez uma pausa. Não apenas pela empresa, mas pela memória do meu avô. Carmen suspirou com o coração apertado. Estarei sempre aqui se precisar. Mas cuide-se, Gabriel. O Jonas não vai aceitar essa derrota tão fácil. Do outro lado da cidade, Jonas bebia sozinho em um apartamento luxuoso que parecia cada vez mais vazio. O telefone não tocava. Os aliados sumiram. Os amigos desapareceram. Restava apenas a sombra da queda. Segurando um copo de uísque, ele murmurou para si mesmo. Eles pensam que venceram, mas eu ainda vou derrubar todos. Enquanto isso, Clara e Helena, discretas, mantinham-se afastadas dos holofotes. Mas já começavam a arquitetar seus próprios planos, convencidas de que a fortuna do pai ainda poderia ser delas, de um jeito ou de outro.
O Império Soares entrava em nova fase. Reconstrução para uns, vingança silenciosa para outros. Jonas na ruína. A cobertura luxuosa de Jonas Soares, no coração da cidade, parecia mais um mausoléu do que uma moradia. As cortinas estavam fechadas, garrafas de uísque espalhadas pelo chão, jornais amassados ocupando a mesa de vidro. As manchetes estampavam sua derrocada. Jonas Soares perde assento no conselho. Investigação avança. Milhões desviados da rede de hotéis. Herdeiro rejeitado pelo próprio pai é abandonado por sócios. Jonas, com a barba por fazer e os olhos vermelhos, permanecia sentado no sofá, encarando o vazio. Na tela da televisão, os noticiários falavam dele sem cessar. O outrora poderoso herdeiro agora era tratado como escândalo, como exemplo de corrupção e queda. Ele desligou a TV com violência, arremessando o controle contra a parede. Malditos, todos eles! Gritou sozinho, a voz ecoando pelo apartamento vazio. Dias antes, antigos aliados o procuravam para exigir explicações. Agora, nem sequer atendiam suas ligações. Amigos de conveniência haviam sumido. Restavam apenas dívidas, advogados e a solidão. Jonas levantou-se cambaleante, pegou um copo e serviu mais uma dose de uísque. Caminhou até a varanda e olhou para a cidade iluminada. Lá embaixo, carros passavam. Pessoas viviam suas vidas sem saber que naquele alto, um homem devorado pela própria ambição se destruía pouco a pouco. Mas, em meio à amargura, uma chama ainda ardia. A chama do ódio. Ele murmurou, olhando para o horizonte. Gabriel e aquela maldita enfermeira, vocês acham que venceram? Ainda não me viram cair de verdade. O telefone tocou. Jonas atendeu de imediato, esperando que fosse algum aliado arrependido. Mas era apenas um número anônimo. Senhor Jonas, aqui é da imprensa. Gostaríamos de uma entrevista exclusiva sobre o testamento do seu pai. Ele desligou sem responder, mas a raiva só aumentava. Como ousavam reduzi-lo a um mero derrotado? Naquela mesma noite, uma visita inesperada chegou. Clara bateu à porta, impecável como sempre, trazendo consigo uma expressão de falsa compaixão. Jonas, você está acabado, disse sem rodeios. Mas ainda pode se reerguer. Ele riu, amargo. Reerguer, todos me abandonaram. Até você e Helena sumiram. Sumimos porque precisávamos nos proteger, respondeu Clara. Mas pense bem, se unirmos forças, talvez possamos recuperar parte do que é nosso. Jonas a encarou desconfiado. E por que eu confiaria em você? Clara se aproximou, pousando a mão sobre o braço dele. Porque temos um inimigo em comum, Carmen. Ela virou símbolo de honestidade, enquanto nós somos os monstros da história. Se conseguirmos manchar a imagem dela, o jogo pode virar. Os olhos de Jonas brilharam com uma faísca de esperança. Então é isso, murmurou. Destruir Carmen é o primeiro passo. Naquela noite, sozinho novamente, ele refletiu. A lembrança do pai, olhando-o com decepção no dia da revelação do testamento, ainda o atormentava. Mas em vez de remorso, sentia apenas ódio. Vou destruir a memória dele, disse em voz baixa. E vou acabar com aquela enfermeira que ousou me enfrentar. O homem que um dia sonhara em ser o sucessor de Augusto, agora não passava de uma sombra, mas uma sombra perigosa, movida pela vingança. E longe dali, Carmen, em sua casa simples, não fazia ideia de que a paz que começava a reconstruir estava prestes a ser abalada de novo. A vida simples de Carmen. Depois de semanas cercada pelo luxo sufocante da mansão Soares, Carmen sentia um alívio indescritível ao voltar para sua casa simples, no bairro humilde onde crescera. O portão de ferro enferrujado, as paredes descascadas e o pequeno quintal com plantas mal cuidadas pareciam para ela um paraíso em comparação com os corredores gelados da antiga residência. Assim que chegou, foi recebida por vizinhos curiosos.
Alguns a olhavam com admiração, outros com incredulidade. Para muitos, Carmen agora era a enfermeira da família milionária, aquela que aparecera nos jornais durante o escândalo. Dona Carmen! Exclamou Dona Lourdes, a vizinha de porta, abraçando-a com força. Que bom que voltou! A rua ficou vazia sem a senhora. Carmen sorriu, emocionada. Eu precisava voltar, Lourdes. Lá dentro havia muito dinheiro, mas nenhum pedaço de paz. As crianças correram até ela pedindo histórias. Carmen sentou-se na calçada e passou minutos ouvindo as risadas inocentes. Ali, naquele momento, percebia a diferença brutal entre a simplicidade verdadeira e a opulência vazia que havia testemunhado na mansão. Nos dias seguintes, retomou sua rotina. Ajudava os vizinhos, comprava pão na padaria da esquina, ia à feira com a sacola de pano. Pequenos gestos que lhe devolviam a sensação de humanidade. Mas, apesar disso, as lembranças da família Soares não a abandonavam. À noite, sozinha em seu quarto, olhava para o terço de Augusto, o último presente que recebera dele, e refletia: será que eu realmente cumpri minha missão? Ou ainda tenho algo a fazer para proteger o legado dele? Em alguns momentos, o silêncio era interrompido pelo telefone. Gabriel ligava com frequência, preocupado. Como você está, Carmen? Perguntava, sempre com a voz cansada. Estou bem, meu filho, tentando viver em paz. Preciso que saiba, a empresa está sob ataque constante. Os inimigos do vovô ainda rondam, e sinto que meu pai não desistiu. Carmen fechava os olhos, ouvindo a angústia dele. Gabriel, você é forte, vai conseguir, mas cuidado. Jonas é como um animal ferido. Quanto mais encurralado, mais perigoso se torna. Apesar da simplicidade de sua nova vida, Carmen carregava uma marca invisível. Era vista como heroína por alguns, como inimiga por outros. Na feira, ouviu cochichos. Essa é a enfermeira que herdou a confiança do milionário. Dizem que ele quase deixou parte da fortuna para ela. Imagina, essas coisas de rico, a gente nunca sabe. Carmen abaixou a cabeça, ignorando. Não havia herdado 1 centavo sequer, mas herdara algo muito mais pesado, a responsabilidade de proteger a memória de Augusto. Certa tarde, enquanto cuidava de uma vizinha idosa que adoecera, Carmen percebeu que sua missão nunca deixaria de existir. Não precisava de riqueza para ter propósito. Sua vocação era servir, cuidar, devolver dignidade a quem a vida havia tirado. Mas no fundo, algo lhe dizia que sua paz era frágil. Como uma chama acesa em meio ao vento, poderia se apagar a qualquer instante, e a confirmação veio mais rápido do que imaginava. Quando voltou da feira naquela noite, encontrou um envelope debaixo da porta. Dentro havia apenas uma folha com uma frase escrita em letras vermelhas. Você não deveria ter mexido com os Soares. O coração de Carmen gelou. Não havia assinatura, mas ela sabia exatamente quem estava por trás daquela ameaça. A primeira ameaça, Carmen passou minutos paralisada diante do bilhete. As letras vermelhas, escritas de forma agressiva, pareciam gritar em seus olhos. Você não deveria ter mexido com os Soares. Suas mãos tremiam. Sentou-se na cadeira da cozinha e respirou fundo, tentando acalmar o coração. Era apenas um pedaço de papel, mas carregava o peso de uma sentença. Jonas, murmurou, sentindo um arrepio na espinha. Lembrou-se do olhar dele no funeral, cheio de ódio, quando sussurrou que aquilo não havia acabado. O bilhete não deixava dúvidas, ele estava por trás. Naquela noite, Carmen mal conseguiu dormir. Cada som na rua, cada barulho de moto passando, cada sombra projetada na parede parecia sinal de perigo. Apertava o terço de Augusto entre os dedos e rezava baixinho. Senhor, me dê forças, não me deixe cair. No dia seguinte, ao sair de casa, encontrou os vizinhos preocupados. Dona Lourdes, a vizinha mais próxima, percebeu a palidez de Carmen. O que aconteceu, minha filha? Parece que viu um fantasma. Carmen hesitou.
mas não queria espalhar medo. Foi só uma noite ruim, Lourdes. Estou cansada, mas por dentro sabia que precisava de cautela. Passou o dia em alerta, observando rostos desconhecidos que surgiam pela rua, prestando atenção em cada carro que reduzia a velocidade perto de sua casa. À tarde, recebeu uma ligação inesperada. Era Gabriel. Carmen, preciso falar com você. A voz dele soava tensa. Podemos nos encontrar ainda hoje? Eles se encontraram numa cafeteria discreta no centro da cidade. Gabriel, vestido de forma simples para não chamar atenção, estava visivelmente preocupado. Carmen, recebi informações de que meu pai está se movimentando. Ele tem procurado antigos contatos, inclusive jornalistas. Carmen olhou fixamente para ele. Eu já senti isso. Ontem à noite deixaram um bilhete na minha porta. Gabriel arregalou os olhos. Um bilhete? O que dizia? Ela tirou o papel da bolsa e entregou a ele. Gabriel leu em silêncio. Depois apertou o punho. É ele. Só pode ser ele. Carmen suspirou cansada. Eu só queria viver em paz, Gabriel. Já dei o melhor de mim ao seu avô. Por que ainda estou sendo perseguida? Gabriel tocou sua mão num gesto de apoio. Porque você é a lembrança viva de que meu avô não se dobrou à ganância. Para Jonas, você é a culpada por tudo. O silêncio entre eles foi carregado de significados. Carmen baixou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade. Naquela mesma noite, ao retornar para casa, encontrou outra surpresa. O portão estava entreaberto. O coração dela disparou. Entrou cautelosamente e percebeu que nada parecia fora do lugar. Mas, ao chegar ao quarto, viu a gaveta onde guardava o terço de Augusto aberta. O objeto ainda estava lá, mas ao lado dele havia outro bilhete, desta vez ainda mais perturbador. Não importa onde você se esconda, estou observando. Carmen caiu de joelhos, o corpo tremendo. Lágrimas escorreram de seus olhos. Era a prova de que não estava segura nem dentro de sua própria casa. Naquela noite, decidiu algo em silêncio. Não fugiria. Se Jonas queria destruí-la, teria que enfrentá-la de frente. Mas, no fundo, sabia que esse era apenas o começo de uma perseguição implacável. O retorno das irmãs. Enquanto Carmen enfrentava as ameaças silenciosas de Jonas, em outro canto da cidade, duas figuras que muitos julgavam derrotadas também se moviam nas sombras. Clara e Helena, as filhas de Augusto. Recolhidas após o escândalo do testamento, ambas haviam desaparecido dos holofotes. Clara refugiara-se em um apartamento de luxo no bairro Nobre, onde passava os dias entre taças de vinho e reuniões discretas com advogados. Helena, mais discreta, passava semanas viajando, tentando se manter longe da imprensa. Mas agora, as duas se encontravam novamente. A reunião ocorreu no próprio apartamento de Clara. Ao entrar, Helena observou o ambiente sofisticado, mas carregado de ressentimento. Quadros caros, móveis impecáveis e uma mesa posta com velas acesas. Então, irmã, disse Helena, tirando o casaco, por que me chamou de volta? Achei que queria distância de tudo isso. Clara serviu 2 taças de vinho antes de responder. Distância? Riu, amargo. E deixar Gabriel comandar tudo? Não, minha querida. Aquela empresa é nosso sangue e não vou assistir de camarote o filho bastardo de nosso irmão falido assumir o trono. Helena arqueou as sobrancelhas. Bastardo não. Gabriel sempre foi o neto legítimo de papai. Clara revirou os olhos. Legítimo ou não, ele é jovem demais. Ingênuo. Está se cercando de conselheiros que só querem manipulá-lo. Helena bebeu um gole do vinho, pensativa. Então, o que propõe? Clara se aproximou, a voz carregada de veneno. Precisamos nos reaproximar de Gabriel, fingir apoio, fingir carinho e, aos poucos, recuperar nossa influência. E Carmen? Perguntou Helena num tom de desprezo. Aquela enfermeira ainda ronda como sombra. Todos a veem como santa, como guardiã da memória de papai.
Clara estreitou os olhos, a taça firme nas mãos. Ela é o maior obstáculo. Enquanto Carmen estiver por perto, Gabriel vai se apoiar nela. Precisamos manchar a imagem dela, transformá-la em inimiga. Helena deu um sorriso frio. Vejo que aprendeu bem com Jonas. Ao ouvir o nome do irmão, Clara suspirou, irritada. Jonas é um idiota, mas no fundo temos o mesmo objetivo, retomar o controle. Talvez, ela fez uma pausa calculada, seja a hora de unir forças com ele. Helena arregalou os olhos. Você enlouqueceu depois de tudo o que ele fez? Enlouqueci, Clara rebateu. Ou finalmente percebi que, para derrubar Carmen e Gabriel, precisamos de alguém disposto a sujar as mãos. O silêncio pairou sobre a sala. Helena fitava a irmã, tentando decidir se aquela ideia era loucura ou estratégia. Pense, Helena, Clara insistiu. Se ficarmos paradas, perderemos tudo. Se agirmos agora, podemos recuperar pelo menos parte do império. Helena bebeu o último gole da taça e sorriu de canto. Muito bem. Mas saiba de uma coisa, se Jonas nos trair, não hesitarei em entregá-lo de vez à polícia. Clara riu, levantando sua taça para um brinde. Então estamos de acordo. As duas brindaram em silêncio, as chamas das velas refletindo em seus olhos. Naquele momento, um pacto sombrio se formava. Clara e Helena, outrora afastadas, agora uniam suas forças, dispostas a manipular Gabriel e destruir Carmen. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo comum, sem imaginar que dentro daquele apartamento duas mulheres tramavam uma nova guerra. E Carmen, em sua casa humilde, ainda não fazia ideia de que agora não era perseguida apenas por Jonas, mas também por duas mulheres que, no silêncio, afiavam suas armas. A sombra de Jonas. Jonas não aceitava a derrota. O escândalo havia destruído sua imagem, os sócios o abandonaram, e o testamento do pai lhe tirara o que ele acreditava ser seu por direito. Mas em vez de resignação, no coração dele só havia espaço para ódio e vingança. Nas semanas que se seguiram, ele passou a circular pelos bastidores mais obscuros da cidade. Lugares que antes rejeitava, agora frequentava com naturalidade. Bares decadentes, escritórios clandestinos e reuniões com homens que viviam à margem da lei. Foi em um desses encontros, em um salão escuro de um hotel de beira de estrada, que Jonas encontrou antigos inimigos do próprio pai. Empresários arruinados, concorrentes vingativos, políticos comprados que haviam perdido espaço com a queda de Augusto. Então, o príncipe herdeiro virou mendigo? Zombou um deles, acendendo um charuto. Jonas sorriu, mas seus olhos brilhavam de frieza. Mendigo não, estrategista. Ele se inclinou sobre a mesa. Todos vocês têm razões para odiar o sobrenome Soares. E eu tenho a chave para destruí-los de dentro. Os homens trocaram olhares. Um político gordo, de rosto suado, perguntou: E o que você quer em troca? Jonas respondeu sem hesitar: Quero destruir a reputação daquela enfermeira, Carmen. Ela é o símbolo da pureza que resta no nome Soares. Enquanto ela existir, ninguém vai acreditar nas minhas palavras. O silêncio caiu sobre a sala. Então, outro homem riu baixo. Uma enfermeira? É só isso? Não subestime Carmen. Jonas apertou o punho. Ela roubou meu pai de mim. Fez com que ele acreditasse que eu não valia nada. É por causa dela que Gabriel foi colocado como sucessor. Ela precisa cair. Um dos empresários, mais calculista, inclinou-se para a frente. Muito bem, Jonas. Se quer destruir a imagem dela, vamos usar o que sabemos fazer. Manipular. Notícias falsas, testemunhos inventados, escândalos forjados. Jonas sorriu, satisfeito. Exatamente o que eu quero. Enquanto isso, Carmen tentava levar uma vida normal. Naquela manhã, estava no mercado do bairro, quando percebeu que algumas pessoas a olhavam de forma estranha. Cochichos ecoavam entre as gôndolas. É ela, a enfermeira que se meteu com os Soares,
Dizem que manipulou o velho Augusto para conseguir benefícios. Carmen sentiu o rosto arder. Não respondeu, apenas saiu rapidamente com as compras apertadas contra o peito. Em casa, ligou a televisão e, para sua surpresa, viu uma reportagem sensacionalista. Ex-funcionários afirmam que Carmen, a enfermeira do patriarca Augusto Soares, tinha interesses ocultos. Há rumores de que ela influenciou decisões importantes do empresário antes de sua morte. O mundo dela desabou. Não, isso não pode ser verdade, murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. O telefone tocou. Era Gabriel. Carmen, você viu as notícias? Vi, respondeu ela quase chorando. Estão me acusando, Gabriel. Calma. A voz dele soava firme. Eu sei que é mentira, mas precisamos agir rápido, e isso tem a marca do meu pai. Carmen respirou fundo, tentando recuperar a coragem. Ele quer me destruir, Gabriel. Não basta me tirar da mansão, agora quer arrancar minha dignidade. Então vamos lutar juntos, disse o jovem. Não vou deixar que ele vença. Naquela noite, sozinho em seu apartamento escuro, Jonas assistia à mesma reportagem e sorria satisfeito. Começou, Carmen, murmurou. Em breve ninguém mais acreditará na sua santidade. Ele brindou com um copo de uísque, o olhar brilhando de ódio e prazer. A guerra havia voltado a começar, e dessa vez ele não recuaria. A honra manchada. Nos dias seguintes, a vida de Carmen virou um tormento. O bilhete ameaçador já havia abalado sua paz, mas nada a preparara para o ataque implacável da imprensa. As manchetes surgiam em todos os jornais e programas sensacionalistas. Enfermeira de Augusto Soares manipulava decisões do patriarca. Fontes afirmam que Carmen influenciou o testamento secreto. Mulher simples ou oportunista de luxo. Era como se toda sua dignidade tivesse sido rasgada em praça pública. Na feira, onde antes recebia abraços e sorrisos, agora colhia cochichos e olhares de desconfiança. Dizem que ela armou tudo para aparecer nos jornais. Sempre é assim. Gente simples não chega perto de milionários sem interesse. Carmen caminhava de cabeça baixa, o coração apertado. Não chorava diante dos outros, mas em casa, à noite, soluçava em silêncio. Segurava o terço de Augusto e pedia forças. Eu não fiz nada, apenas cuidei dele. Por que estão me destruindo assim? A gota d'água veio numa tarde chuvosa. Ao sair do mercado, foi surpreendida por um grupo de repórteres que a cercaram com microfones e câmeras. Dona Carmen, é verdade que a senhora influenciou o testamento? Augusto Soares deixou algum bem para você? Há quem diga que a senhora mantinha uma relação íntima com ele, confirma? Carmen ficou paralisada. O rosto queimava de vergonha. Tentou abrir caminho, mas os flashes a cegavam e as perguntas agressivas cortavam como facas. Foi então que uma voz firme se ergueu sobre a multidão. Basta! Era Gabriel. O jovem surgiu de repente, empurrando os repórteres com determinação. Respeitem essa mulher, gritou. Ela não deve explicações a nenhum de vocês. Os jornalistas tentaram insistir, mas Gabriel ergueu os braços e os afastou. Meu avô confiou em Carmen até o último suspiro, e eu também confio. Quem acusa precisa provar. Até lá, parem de difamar uma mulher honesta. A cena foi registrada pelas câmeras, mas, dessa vez, a imagem mostrava um neto defendendo a memória do avô e a dignidade da enfermeira. Carmen, emocionada, mal conseguia falar. Gabriel a segurou pelo braço e a conduziu até o carro. Dentro, ela finalmente desabou em lágrimas. Gabriel, eu não aguento mais. Estou sendo tratada como criminosa. Ele apertou a mão dela com firmeza. Olhe para mim, Carmen. Seus olhos transmitiam sinceridade. Você não está sozinha. Eu vou lutar ao seu lado, custe o que custar. O silêncio que se seguiu foi cheio de emoção. Pela primeira vez, Carmen sentiu que alguém acreditava nela de verdade, mesmo quando o mundo inteiro parecia contra.
Enquanto isso, em um bar escuro da cidade, Jonas assistia à reportagem na TV. Ao ver Gabriel defendendo Carmen, bateu com força no balcão. Maldito moleque, sempre atrapalhando. Mas, em vez de recuar, ele sorriu com malícia. Muito bem, se defendem um ao outro, vou destruir os dois juntos. E nas sombras, a conspiração contra Carmen ganhava ainda mais força. Depois do episódio humilhante com a imprensa, Carmen passou dias reclusa em sua pequena casa. Evitava sair, temendo novos ataques e cochichos. Passava as noites em silêncio, apenas com o terço de Augusto entre os dedos e a memória dos dias em que, apesar da dor, ainda se sentia respeitada. Mas numa tarde, enquanto regava suas plantas no quintal, ouviu uma batida suave no portão. Ao abrir, encontrou Gabriel. O jovem estava vestido de maneira simples, mas o cansaço em seu rosto denunciava a carga de responsabilidades que carregava. "Posso entrar?" perguntou com um sorriso tímido. "Claro, Gabriel." Carmen abriu passagem. "Esta casa é pequena, mas sempre terá lugar para você." Ele entrou, observando o ambiente simples e acolhedor. Havia fotos antigas de família, toalhas de crochê e o cheiro de café fresco que tomava conta do ar. Gabriel sorriu. "Faz tempo que não sinto um lugar tão verdadeiro." Carmen serviu 2 xícaras de café e se sentaram à mesa. O silêncio inicial foi quebrado pela voz dele, carregada de sinceridade. "Eu queria agradecer pelo que fez pelo meu avô. Sei que já disse isso outras vezes, mas nunca será suficiente. Ele partiu em paz por causa de você." Carmen baixou os olhos, emocionada. "Fiz apenas o que meu coração mandava. Seu avô merecia dignidade, Gabriel. E você é a prova de que ainda há esperança na família dele." As palavras ficaram suspensas no ar. Gabriel a encarava de uma forma diferente, como se enxergasse não apenas a enfermeira que cuidara do avô, mas uma mulher que carregava dentro de si uma força incomum. "Sabe, Carmen," ele hesitou, buscando coragem. "Desde que tudo isso começou, você foi a única pessoa em quem pude confiar. Até minhas tias e meu pai, todos me traíram de alguma forma. Mas você sempre esteve ao meu lado." Carmen respirou fundo, o coração acelerado. "Confiança é algo que não se compra com dinheiro, Gabriel. É construída na verdade. E eu nunca vou trair a confiança que seu avô depositou em mim, nem a sua." Por alguns segundos, os dois permaneceram em silêncio, apenas se olhando. O tempo parecia suspenso. Foi Gabriel quem quebrou o momento, sorrindo de leve. "Se ao menos o mundo pudesse ver você como eu vejo." Carmen desviou o olhar, sentindo as bochechas arderem. "O mundo prefere acreditar em mentiras, Gabriel." Ele se inclinou, tocando de leve a mão dela sobre a mesa. "Mas eu acredito em você, e não vou deixar que meu pai ou ninguém mais destrua sua honra." As palavras ecoaram no coração de Carmen como um bálsamo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se segura. Antes de ir embora, Gabriel se levantou e olhou em volta mais uma vez. "Esta casa pode ser simples, Carmen, mas é mais rica do que qualquer mansão, porque aqui existe verdade." Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. "Obrigada, meu filho. Você não imagina o quanto isso significa para mim." Quando ele saiu, o coração de Carmen estava dividido. Sabia que o laço com Gabriel era cada vez mais forte, mas também temia. Qualquer aproximação entre eles seria usada por Jonas como arma. E nas sombras, Jonas já preparava seu próximo movimento, o segredo de Helena. Enquanto Carmen encontrava apoio no coração de Gabriel em outro ponto da cidade, Helena vivia um dilema que escondia há anos. Diferente da irmã Clara, que exibia frieza calculada, Helena sempre fora mais reservada. Mas a discrição dela escondia algo que, se revelado, poderia abalar toda a família Soares. Numa noite silenciosa, sozinha em seu apartamento, Helena recebeu uma visita inesperada.
uma mulher jovem de cerca de 20 anos, entrou apressada jogando a bolsa no sofá. Mamãe, a senhora viu o que estão dizendo na televisão? Essa história da herança. Estão falando até do nome dos netos do vovô. Helena fechou os olhos por um instante. Por favor, não me chame de mamãe aqui, Marina. Nunca se sabe quem pode estar ouvindo. A jovem suspirou, irritada. A senhora já escondeu isso tempo demais. Eu tenho direito de existir, mãe. Marina era o segredo de Helena, uma filha ilegítima, fruto de uma relação proibida com um político influente, quando Helena ainda era jovem. Para proteger a própria imagem e não manchar o nome da família, escondeu a filha em colégios internos e apartamentos discretos. Mas agora, adulta, Marina exigia seu lugar no mundo. Você não entende, Marina. Helena caminhava de um lado a outro, nervosa. Se descobrirem que tem uma filha fora do casamento, toda a disputa pela herança será reaberta. Gabriel pode ser derrubado e Jonas usará isso contra nós. Marina ergueu o queixo decidida. Talvez seja a hora de usar isso a nosso favor. Eu sou neta de Augusto. Isso me dá direito a uma parte do império. Helena arregalou os olhos, assustada. Não, você não sabe o que está dizendo. Se Jonas souber, ele vai usá-la como peça de jogo. Melhor ser peça de jogo do que sombra, mãe. Marina respondeu com firmeza. Eu existo e vou aparecer. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O segredo que guardara por décadas estava prestes a explodir. Na manhã seguinte, Clara a procurou, com o olhar calculista de sempre. Helena, precisamos falar, disse entrando sem pedir permissão. Recebi informações de que Jonas está preparando um dossiê contra Carmen. Se ele conseguir, vai recuperar força. Helena, ainda abalada pela discussão com a filha, respondeu em tom frio. Jonas pode destruir quem quiser, mas nunca terá o império de volta. Clara estreitou os olhos. Você está estranha. Está escondendo alguma coisa? Helena desviou o olhar. Nada que te interesse. Mas Clara a conhecia bem. Havia algo diferente na irmã. Algo que não conseguia identificar. Na mesma noite, Marina fez algo inesperado. Procurou diretamente um jornalista sensacionalista e marcou um encontro. Ao entregar uma foto antiga de Augusto, segurando-a no colo, quando ainda bebê, disse: Eu sou a neta esquecida da família Soares. Está na hora de o mundo saber a verdade. O jornalista, com os olhos brilhando de ambição, mal podia acreditar na bomba que acabara de receber. Enquanto isso, Carmen assistia ao noticiário, sem imaginar que uma nova tempestade se formava. Meu Deus! Será que essa família nunca terá paz? Pensou, apertando o terço em suas mãos. Ela não sabia, mas a revelação que estava prestes a vir à tona poderia mudar para sempre o rumo da herança e reacender a guerra dentro da família Soares. Clara se alia a Jonas. O apartamento luxuoso de Clara estava mergulhado em penumbra quando ela recebeu a notícia. Helena tinha um segredo. Um segredo capaz de abalar o equilíbrio frágil que restava na disputa pela herança Soares. Ao ouvir, por meio de um contato próximo à imprensa, que rumores sobre uma neta oculta começavam a circular, Clara sentiu um misto de indignação e oportunidade. Helena sempre posara de discreta, mas agora mostrava sua verdadeira face. Uma mulher que escondeu uma filha durante décadas. Sozinha em seu quarto, Clara olhou para o espelho. Não vou deixar que ela me passe para trás, murmurou, ajeitando o cabelo com fúria. Foi então que tomou a decisão mais arriscada, procurar Jonas. No dia seguinte, Clara apareceu no apartamento do irmão. Jonas estava sentado em meio ao caos, copos vazios e papéis espalhados. Ao vê-la, ergueu as sobrancelhas surpreso. Ora, veja só, a irmã perfeita veio visitar o irmão renegado. Clara entrou sem pedir licença. Poupe o sarcasmo, Jonas. Vim falar de negócios. Ele riu, amargo. Negócios? Você veio rir da minha ruína? Não, Jonas. Vim propor uma aliança.
O silêncio tomou conta da sala. Jonas estreitou os olhos, desconfiado. Por que eu confiaria em você? Clara cruzou os braços, firme. Porque Helena está prestes a destruir tudo. Ela tem uma filha escondida e essa garota já começou a falar com a imprensa. Se a história vazar, a herança pode ser reaberta. Gabriel pode perder o controle e nós também. Jonas arregalou os olhos. Uma filha? Helena? Clara assentiu. Marina, 20 anos, legítima neta de Augusto. Se essa menina for reconhecida, tudo muda. Jonas começou a rir, mas não havia humor em seu riso. Então, no fim, todos têm esqueletos no armário. Clara se aproximou, séria. Escute, Jonas. Sozinho, você não vai conseguir nada. Mas juntos, podemos virar o jogo. Eu te ajudo a acabar com a imagem daquela enfermeira e do Gabriel. Em troca, você me ajuda a neutralizar Helena e a filha dela. Jonas ficou em silêncio por alguns segundos, saboreando a proposta. Então, sorriu. Você finalmente aprendeu a jogar, Clara. Não me subestime, Jonas. Clara rebateu. Se estamos juntos, é porque precisamos um do outro. Mas se me trair, eu mesma termino de afundar você. Ele se inclinou, encarando-a de perto. Você tem meu respeito, irmã. E meu ódio por Carmen será a cola dessa aliança. Os dois brindaram com taças de vinho, selando o pacto sombrio. Enquanto isso, Helena ignorava que sua irmã tramava contra ela. Estava ocupada tentando convencer Marina a não expor a história. Filha, ainda não é o momento. O mundo lá fora é cruel, você não entende, implorava. Marina, firme, respondia. Mãe, eu não vou viver escondida mais. Quero meu lugar. Helena sentiu o chão se abrir. Pela primeira vez, estava realmente vulnerável. E em sua casa simples, Carmen olhava para a televisão em choque ao ver novas manchetes sobre uma herdeira oculta da família Soares. A guerra, que parecia já não ter fim, estava prestes a ganhar um novo campo de batalha. Ela fechou os olhos, rezando em silêncio. Senhor, me dê forças, porque sinto que ainda não vi o pior. A armadilha contra Carmen Jonas estava em seu elemento. Depois de semanas de ruína e isolamento, finalmente via uma chance de voltar ao jogo. E o trunfo vinha de onde menos esperava, sua própria irmã Clara. Naquela noite, os dois se encontraram em uma sala reservada de um restaurante caro, onde ninguém ousaria interrompê-los. Jonas falava com entusiasmo febril, enquanto Clara, com sua frieza habitual, calculava cada movimento. O plano é simples, disse Jonas, servindo-se de vinho. Se Carmen é vista como santa, vamos transformá-la em demônio. Clara arqueou as sobrancelhas. E como pretende fazer isso? Jonas abriu uma pasta e espalhou alguns documentos falsificados sobre a mesa. Transferências bancárias, supostamente feitas para a conta dela. Papéis que a ligam a decisões do meu pai. Se colocarmos isso na imprensa, parecerá que ela manipulou o testamento em benefício próprio. Clara analisou os papéis com calma. Vai precisar de testemunhas também. A mídia adora histórias pessoais. Jonas sorriu. Já pensei nisso. Alguns ex-funcionários da mansão estão desesperados por dinheiro. Com a quantia certa, eles vão jurar que viram Carmen sussurrando ordens ao meu pai, escondendo documentos, controlando cada passo dele. Clara assentiu, satisfeita. Se fizermos isso bem, Gabriel não terá como defendê-la. A imagem dela será destruída. Jonas levantou a taça. Ao fim de Carmen. Clara ergueu a sua também, mas seu olhar era distante. Diferente de Jonas, ela não era movida apenas pelo ódio. Para Clara, Carmen era um obstáculo a ser removido no caminho de recuperar influência sobre o império. Dias depois, o plano começou a se concretizar. Na televisão, surgiram reportagens bombásticas. Documentos apontam suposta ligação de Carmen a contas suspeitas. Ex-funcionários afirmam: enfermeira controlava decisões do patriarca Augusto Soares. Carmen, anjo ou oportunista?
As imagens de Carmen, que antes ilustravam matérias de respeito, agora eram usadas em tons de escândalo. Na feira, onde antes recebia abraços, Carmen agora enfrentava olhares de desprezo. Está vendo? Eu sabia que ninguém se aproxima de milionário à toa. Pois é, parecia boazinha demais. Carmen sentia as pernas fraquejarem. As palavras eram como pedras. Voltava para casa em silêncio, mas assim que fechava a porta, desabava em lágrimas. Meu Deus, por que estão fazendo isso comigo? Só tentei ser correta, só tentei cuidar do seu Augusto. Numa noite chuvosa, recebeu uma intimação para depor. A polícia investigava supostas transferências para sua conta. Ela ficou atônita. Isso é uma loucura, murmurou, as mãos tremendo. Nunca recebi nada além do meu salário. O coração dela doía, não pelo medo da justiça, mas pela sensação de ter sua honra rasgada em praça pública. Foi então que Gabriel chegou, trazendo o jornal do dia. Carmen, precisamos reagir, disse, firme. Eu sei que isso é armação do meu pai e da minha tia. Ela o encarou com os olhos marejados. Mas como provar, Gabriel? Eles têm dinheiro, contatos, inventam provas. Eu não tenho nada. Gabriel segurou as mãos dela. Você tem a verdade. E tem a mim. Não vou deixar que destruam sua vida. O olhar dele era firme, mas Carmen sentia o medo crescendo dentro de si. Sabia que não enfrentava apenas calúnias, enfrentava uma família poderosa, disposta a qualquer coisa para vê-la cair. Enquanto isso, no apartamento de Jonas, ele assistia à reportagem com um sorriso vitorioso. Clara, ao lado dele, mantinha a expressão fria. Está funcionando, disse Jonas satisfeito. Logo, Carmen será apenas uma lembrança ridícula. Clara, porém, pensava diferente. Jonas não percebe, mas quando ela cair, ele também cairá. Eu não divido poder com ninguém. A guerra estava longe de terminar. A revelação de Gabriel. As calúnias contra Carmen se espalhavam como fogo em palha seca. Programas de TV, jornais, blogs e até rádios populares repetiam as mesmas acusações. Transferências suspeitas, influência no testamento, manipulação emocional do patriarca. Para muitos, Carmen já era culpada antes mesmo de qualquer julgamento. Mas Gabriel não se deixava enganar, conhecia a verdade e estava disposto a provar. Passou dias mergulhado em documentos, e-mails e relatórios antigos da empresa. Vasculhou arquivos digitais, consultou advogados de confiança e pressionou antigos funcionários. Até que, numa madrugada silenciosa, encontrou algo que o fez saltar da cadeira. As supostas transferências bancárias em nome de Carmen vinham de contas ligadas diretamente a empresas fantasmas criadas por Jonas. Eu sabia, murmurou, o rosto iluminado pela tela do computador. Foi ele quem plantou tudo. Guardou as provas em um pendrive e, sem perder tempo, ligou para Carmen. Preciso te ver agora, disse com a voz acelerada. Encontrei algo que muda tudo. Horas depois, os dois estavam reunidos na pequena sala da casa de Carmen. Ela, exausta e abatida pelas humilhações, mal conseguia acreditar no que via. Gabriel projetou os documentos na tela de seu notebook e explicou cada detalhe. Está vendo aqui? Apontou para os registros. Essas transferências nunca passaram pela sua conta. São falsificadas. O dinheiro saiu de empresas de fachada registradas em nome de testas de ferro do meu pai. Carmen levou as mãos ao rosto, emocionada. Então eu posso provar minha inocência? Sim, Gabriel confirmou. Mas precisamos agir com cuidado. Se mostrarmos isso sem estratégia, Jonas pode virar o jogo contra nós. Carmen respirou fundo. Gabriel, eu não tenho medo da verdade. O que me dói é ver o nome do seu avô arrastado junto com o meu. Ele tocou a mão dela, firme. Eu prometo, Carmen. Vamos limpar o nome dele e o seu. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Pela primeira vez em semanas, Carmen sentiu uma faísca de esperança. Mas enquanto isso, Jonas não descansava.
Em um galpão abandonado nos arredores da cidade, reunia-se com dois homens misteriosos, documentos espalhados sobre uma mesa, cigarros acesos, olhares carregados de ódio. O plano contra Carmen já deu o primeiro efeito, disse Jonas impaciente. Mas não é suficiente. Quero destruir Gabriel também. Um dos homens riu, com a voz rouca. O garoto está crescendo, Jonas. Está ganhando respeito. Se continuar, pode se tornar imbatível. Jonas apertou os punhos. Então temos que derrubá-lo antes disso. O outro homem lançou uma proposta sombria. Se Carmen é a imagem de santidade e Gabriel o herdeiro redentor, basta transformar os dois em cúmplices. Criamos provas falsas de que eles mantêm um relacionamento escondido, que tramaram juntos contra Augusto, e pronto, o público vai devorá-los. Jonas sorriu, satisfeito. Exatamente o que precisamos. Na manhã seguinte, Gabriel recebeu uma ligação anônima. Uma voz distorcida o alertava. Cuidado, seu pai não vai parar até destruir não só Carmen, mas você também. Ele desligou com o coração acelerado. Quando voltou à casa de Carmen, contou o que ouvira. Isso não é mais só sobre você, Carmen. Ele quer nos destruir juntos. Ela o olhou assustada. Gabriel, será que teremos forças? Ele segurou sua mão com firmeza. Teremos. Porque temos a verdade. E é mais forte que todas as mentiras dele. Mas no fundo ambos sabiam. Jonas estava disposto a qualquer coisa. E a verdade, sozinha, talvez não fosse suficiente para detê-lo. O confronto com Jonas. A noite estava pesada. O céu coberto por nuvens escuras que anunciavam tempestade. Carmen e Gabriel foram chamados a comparecer a uma reunião emergencial no antigo escritório da família Soares. O convite parecia estranho, mas veio assinado por um advogado do grupo. Isso é cilada, alertou Carmen, enquanto caminhavam pelo saguão frio do prédio. Eu sei, respondeu Gabriel, a expressão tensa. Mas se não viéssemos, diriam que temos medo. Ao entrarem na sala principal, deram de cara com Jonas. Ele estava ali, sozinho, esperando-os. O ambiente cheirava a fumaça de charuto. Sua postura era altiva, mas os olhos denunciavam um homem consumido pelo ódio. Então vieram, disse ele, com um sorriso sombrio. Perfeito. Carmen deu um passo à frente, firme. O que você quer, Jonas? Não já causou dor o bastante? Dor. Ele riu, um riso amargo. Vocês é que me destruíram. Meu pai me renegou por sua causa, enfermeira. Apontou o dedo para ela. Foi você quem envenenou a mente dele contra mim. Seu pai apenas enxergou quem você realmente era. Retrucou Carmen, a voz embargada. Eu nunca precisei envenená-lo. Sua ganância fez isso sozinha. Jonas bufou, virando-se para Gabriel. E você, ingrato. Eu lutei a vida inteira para manter esse império. E no fim, um garoto mimado ficou com tudo. Gabriel, firme, respondeu. Você não lutou, pai. Você corrompeu. O vovô me ensinou que poder sem honra é vazio. E é isso que você se tornou, vazio. As palavras foram como estilhaços no coração de Jonas. Ele perdeu o controle, avançando em direção ao filho com os punhos cerrados. Gabriel se manteve firme, mas Carmen colocou-se entre os dois. Chega! Gritou ela. Você não vai tocar nele! Jonas parou, respirando pesado. Seus olhos faiscavam de ódio. Você pensa que pode me deter, uma simples enfermeira? Carmen ergueu o queixo sem medo. Não sou apenas uma enfermeira, sou a mulher que esteve ao lado do seu pai quando todos o abandonaram. Sou a guardiã da memória dele, e não vou deixar que você destrua o que restou da dignidade dele. O silêncio caiu. A chuva começou a bater forte nas janelas. Jonas, transtornado, passou a mão pelo rosto. Vocês acham que venceram, mas não venceram nada, disse, a voz carregada de veneno. Eu ainda tenho aliados, ainda posso virar o jogo. Gabriel deu um passo à frente. Então faça o que quiser, pai.
Mas saiba que agora temos provas. Provas de que as acusações contra Carmen são falsas. Provas de que foi você quem plantou tudo. Jonas empalideceu por um instante, mas logo disfarçou com um sorriso cínico. Acha que provas importam? A opinião pública já foi envenenada. Para muitos, ela já é culpada. Carmen respirou fundo e encarou-o com firmeza. Pode me difamar quanto quiser. Pode tentar me destruir. Mas nunca vai mudar o que seu pai disse antes de partir. Que eu fui a única que o tratou como ser humano. As palavras ecoaram como um soco no peito de Jonas. Por um instante, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas logo, o ódio voltou a dominar. Odeio você, Carmen, murmurou. Odeio porque você me lembra de tudo o que eu perdi. Ele pegou o casaco e saiu, batendo a porta com violência. O som ecoou pelo corredor, misturando-se ao trovão que estourava no céu. Gabriel colocou a mão no ombro de Carmen. Ele não vai parar, Carmen. Esse foi só o começo. Ela suspirou, cansada, mas determinada. Então, teremos que estar prontos. Porque essa guerra só termina quando a verdade vencer. O novo destino de Carmen. A tempestade que rugia do lado de fora naquela noite parecia simbolizar a guerra que ainda queimava dentro da família Soares. Mas, com o passar dos dias, os ventos da verdade começaram a soprar a favor de Carmen e Gabriel. Os documentos apresentados por Gabriel foram entregues ao Ministério Público. As falsas transferências bancárias, a manipulação de testemunhas, a fabricação de provas. Tudo apontava diretamente para Jonas. Em poucas semanas, a verdade foi manchete. Jonas Soares investigado por fraude documental e calúnia. Advogados comprovam inocência de enfermeira envolvida no caso Soares. Carmen, de acusada a símbolo de dignidade. A opinião pública que antes a condenava, agora começava a admirá-la novamente. Muitos jornais escreveram sobre a mulher simples que resistiu à fúria de uma família milionária. Jonas, por sua vez, afundava cada vez mais. Abandonado por aliados e traído até por Clara, que em certo momento entregou informações para salvar a própria pele, ele se viu encurralado. Helena, assustada com a possibilidade de seu segredo ser usado contra ela, rompeu qualquer contato com o irmão. E assim, Jonas ficou sozinho, sem família, sem poder, sem império. Carmen, por outro lado, voltou a ser procurada. Associações de enfermagem a convidaram para palestras, igrejas pediam sua presença em eventos comunitários e até universidades queriam ouvir sua história. Mas ela recusava quase tudo. Não quero fama, Gabriel, dizia a ele numa tarde tranquila em sua casa. Só quero paz. Gabriel sorria, compreendendo. E terá, Carmen, porque agora o mundo sabe quem você realmente é. Entre eles, o vínculo se fortalecia. Havia respeito, amizade e algo mais que crescia em silêncio. Não havia declarações, mas nos olhares havia ternura. No meio de tudo isso, Helena finalmente foi exposta. Marina, a filha secreta, deu entrevista em rede nacional, revelando sua origem. Embora não reivindicasse a herança de imediato, deixou claro que desejava ser reconhecida como parte da família. O escândalo foi grande, mas diferente de Jonas, Helena não caiu em ruína total. Apenas se afastou da vida pública, envergonhada. Clara, calculista como sempre, conseguiu se manter discreta, mas perdeu completamente a influência. Sem poder, tornou-se irrelevante. O império de Augusto agora estava nas mãos de Gabriel, que trabalhava incansavelmente para reconstruí-lo de forma transparente. Ele sempre lembrava das palavras do avô: riqueza sem dignidade é vazio. E Carmen, numa manhã ensolarada, caminhava pelas ruas do bairro humilde, cumprimentando vizinhos. Crianças corriam atrás dela, chamando-a de Tia Carmen. Um senhor a parou na calçada e disse: "A senhora é um exemplo. Provou que dignidade vale mais do que qualquer fortuna."
Ela sorriu, emocionada. Não fiz nada sozinha. Tive ajuda e fé. À noite, em casa, acendeu uma vela diante do terço de Augusto. Rezou em silêncio e depois murmurou: Seu Augusto, descanse em paz. Sua memória está a salvo. Enquanto a chama tremeluzia, Carmen sentiu finalmente o peso se dissipar de seus ombros. O império dos Soares podia estar em ruínas, mas dentro dela havia vitória. Não de dinheiro, mas de honra. E ao deitar-se naquela noite soube. Aquela história ainda não tinha acabado. A vida sempre reserva novos segredos e novas reviravoltas.